Olá, meu nome é Patrícia e nessa série de vídeos falaremos sobre a espectrometria de massas. A técnica de espectrometria de massas não tem relação com a absorção de radiação eletromagnética. Aqui não há interação da matéria com ondas eletromagnéticas, portanto, essa técnica é bastante diferenciada das técnicas de espectroscopia na região do ultravioleta visível e infravermelho, por exemplo. Repare que o termo muda de espectroscopia para espectrometria, em parte, pois não há mais interação da radiação com a matéria, mas também porque uma medida quantitativa pode ser realizada no espectro gerado. Para o melhor entendimento dessa técnica de caracterização, alguns conceitos prévios são necessários, como, por exemplo, o básico sobre os mecanismos de reações orgânicas, noções de interações intermoleculares, ionização e rearranjos moleculares, e também sobre cromatografia gasosa e líquida. Caso tenha dúvida sobre algum desses conceitos, esse é o momento deles serem revisados. Antes de iniciarmos, precisamos saber o que é a espectrometria de massas. Ela nada mais é que uma técnica analítica de identificação, quantificação e caracterização molecular e estrutural de amostras com base na sua composição elementar. E qual a utilidade dessa técnica? Bem, ela pode ser aplicada na identificação de compostos desconhecidos, na quantificação de materiais conhecidos, na elucidação de propriedades químicas e estruturais das moléculas, para a determinação da massa de alguns compostos, na análise do sequenciamento de proteínas e peptídeos, por exemplo, na indústria farmacêutica, nas etapas de controle de qualidade e outras etapas. Clinicamente, pode ser utilizada para análise de hemoglobina, teste para verificação de drogas, entre outros exames. Para melhor entender a técnica, iniciemos com uma visão geral dos constituintes de um equipamento de massas. Ele possui grosseiramente 5 componentes. O primeiro é o compartimento de entrada da amostra, que faz a amostra entrar em contato com a pressão reduzida dentro do equipamento. Após tem a fonte de íon já dentro da região de alto vácuo, onde as moléculas da amostra são vaporizadas e também transformadas em íons. Uma quantidade apreciável de amostra deve ser vaporizada e ionizada para que o restante do procedimento possa ser feito. O tipo, ou seja, a técnica de ionização utilizada pode variar de equipamento para equipamento e geralmente dá origem também a fragmentos menores, alguns carregados, outros não. As espécies carregadas são então aceleradas até o analisador. O analisador de massas separa os íons da amostra baseado na relação massa-carga, e esses são acelerados até o detector. O detector recebe e detecta os íons. Na maioria das vezes, o detector é precedido por um amplificador de sinal. Por fim, temos o sistema de dados, que faz uso de um computador para processar os sinais e gerar os espectros, contendo a massa dos fragmentos que chegam ao detector. Assim, podemos dizer que a gente pode realizar agora a reconstrução da molécula, de maneira teórica, para chegar à estrutura da mesma. Os espectrômetros operam com alto vácuo e geralmente detectam e utilizam íons positivos, pois somente íons positivamente carregados são acelerados através dos pratos carregados negativamente presentes no interior do equipamento. Então, basicamente, a amostra é injetada e vaporizada. Após, ocorre a ionização, e ela pode ocorrer de maneiras diferentes, e falaremos em maiores detalhes dessa etapa na sequência. Depois da ionização, os íons são acelerados. A maneira mais simples de acelerar os íons é colocá-los entre placas paralelas e de cargas opostas.
Os íons são repelidos por uma placa e atraídos pela outra. Se abrirmos um buraco na segunda placa, os íons emergem com uma energia cinética determinada pela diferença de potencial entre as placas. Os íons são então desviados por um campo magnético de acordo com suas massas no analisador. O analisador é um tubo curvo envolto por um magneto. Quanto mais leves são os íons, mais eles são desviados. O ângulo de desvio é também função do módulo da carga do íon, ou seja, do quão positivo o íon é. Sendo desviados em maior ângulo, o quanto mais positivo eles são. Sendo assim, os íons são separados em função da sua razão carga-massa. Na maioria dos experimentos, a carga, que é representada por Z, é mais 1, ou seja, m sobre Z é igual a m sobre 1, que é igual a m. Sendo assim, mz é igual à massa do íon. Partículas com razão carga-massa muito altas ou baixas colidem com as paredes do analisador e não alcançam o detector. Eles podem colidir com as paredes metálicas e ganharem elétrons, ficando novamente neutros. Podem ainda ser removidos pela bomba de vácuo. Variando-se o campo aplicado, partículas com diversos valores de mz conseguem chegar ao final do tubo e essas, sim, alcançam o detector. O detector é composto por um contador que produz uma corrente proporcional ao número de íons que os atinge. Como uma quantidade pequena de íons atinge o detector, essa corrente elétrica deve ser amplificada. Após, o espectro pode ser gerado. O espectro é um gráfico com relação entre a razão carga-massa e a abundância relativa dos íons que chegam ao detector. Quanto maior a quantidade de determinado íon, maior é o sinal que ele gera, ou seja, mais alta é a linha gerada no espectro. As amostras a serem analisadas podem ser gasosas, líquidas ou sólidas. Quando as amostras são líquidas ou sólidas, é comum serem introduzidas em solução. De qualquer forma, a amostra deve ser vaporizada para adentrar a câmara de ionização. E para isso, há necessidade de uma pressão menor do que o local da injeção da amostra. Câmara de vaporização fica entre o compartimento de entrada e o compartimento onde ocorre a ionização. Para amostras que são menos voláteis, pode ser necessário um forno acoplado ao equipamento. No entanto, deve-se tomar cuidado com a decomposição da amostra, que pode ocorrer em alguns casos. Unidades de introdução de amostra mais versáteis estão presentes em equipamentos de massas que são acoplados a um cromatógrafo gasoso, ou CG, ou um cromatógrafo líquido, ou LC. Nesse caso, consegue-se, primeiro, separar os componentes de uma mistura e analisar separadamente esses componentes e os seus espectros de massa. Falaremos mais disso daqui a pouco. Falemos da etapa de ionização. Nesse vídeo, falaremos somente do método mais simples e mais comum, a ionização por impacto de elétrons. Após ser injetada e vaporizada, a amostra segue para a câmara de ionização por força da pressão reduzida gerada por uma bomba de vácuo. Então, um filamento bombardeia a amostra com um feixe de elétrons. Os elétrons seguem e são capturados no ânodo. Ao atingir a amostra, o feixe arranca um elétron. A perda de um único elétron leva à formação de um cátion radical, que contém um elétron desemparelhado e uma carga positiva. O elétron que é perdido tem relativamente alta energia e é tipicamente algum elétron não envolvido com ligações, por exemplo, um elétron de um par não compartilhado. Esse cátion radical é chamado íon molecular, representado por M mais radical.
e tem uma mesma massa da molécula original, já que o elétron tem massa desprezível. O cátion gerado ele é repelido pelo prato de repulsão e acelerado para os pratos de aceleração de carga oposta, até o campo magnético para serem então separados, conforme já comentado anteriormente. Agora vamos olhar mais de perto o que ocorre com um bombardeamento de elétrons nas moléculas da amostra. Conforme comentado, o feixe atinge as moléculas da amostra e arranca um elétron, transformando a amostra em um cátion radical. Só que a energia necessária para remover um elétron de um átomo ou molécula é chamada de potencial de ionização ou energia de ionização. Para a maioria das moléculas orgânicas, essa energia necessária é de 8 a 15 elétrons-volt. No entanto, para que a ionização seja efetiva, o feixe deve deixar o filamento com energia entre 50 e 75 elétron-volts, pois até chegar em contato com a amostra, um percurso é necessário e fragmentações também devem ser geradas. O padrão é utilizar de 70 a 75 elétron-volts para haver uma reprodutibilidade e tabelas de fragmentação como padrão. Sendo assim, na maioria dos casos, o feixe de elétrons tem mais energia do que a energia necessária para arrancar somente um elétron, e o excesso de energia acaba fragmentando o cátion radical. Esses fragmentos aparecem também, se carregados, como linhas no espectro, tendo sua massa determinada. Os equipamentos que utilizam o impacto de elétrons como método de ionização são bons para análise de rotina de moléculas orgânicas pequenas. Além disso, esse é um método mais barato e bastante robusto. As fragmentações geradas pelo excesso de energia do feixe, que acabei de comentar, geram fragmentos que podem ajudar a elucidar a estrutura da molécula. O padrão de fragmentação ele é reprodutível e existem muitas bibliotecas de banco de dados disponíveis para comparação que podem ser utilizadas para comparar o padrão do espectro com milhares de padrões em segundos, simplificando o processo de identificação. No entanto, o excesso de fragmentação pode ser encarado como uma desvantagem, pois alguns compostos são tão facilmente fragmentados que o íon molecular, aquele que tem a massa igual à da amostra, pode não aparecer por ter um tempo muito curto de vida para ser detectado pelo analisador. Nesses casos, a massa do composto não pode ser determinada. Outro ponto de desvantagem é que a amostra tem que ser relativamente volátil para entrar em contato com o feixe de elétrons na câmara de ionização. Esse fato, junto com o excesso de fragmentação, torna difícil analisar moléculas de alto peso molecular, como biomoléculas, através desse método de ionização. A espectrometria de massas pode ser acoplada às técnicas de cromatografia gasosa ou líquida. Isso é útil quando temos uma mistura e gostaríamos de saber a massa de cada componente dessa mistura. Na tela está sendo mostrado um desenho esquemático de um equipamento de massas acoplado a um equipamento de cromatografia líquida, um LCMS. Na cromatografia líquida, a fase móvel é líquida e arrasta, com o auxílio de uma bomba, os componentes de uma mistura através de uma coluna cromatográfica, que contém um adsorvente. O adsorvente é sólido e é a fase estacionária. Os componentes da amostra são mais ou menos adsorvidos ao conteúdo da coluna, saindo em tempos de retenção diferentes. Sendo assim, os diferentes componentes da amostra atingem o equipamento de massas em tempos diferentes. Então, a cromatografia separa os componentes e gera um cromatograma, onde cada sinal é um componente da mistura. E o espectrômetro de massas realiza a fragmentação separadamente de cada componente. Esse tipo de técnica é o mais utilizado no dia a dia de um laboratório de química orgânica, por exemplo.
A cromatografia gasosa também pode ser utilizada em combinação com o equipamento de massas. A diferença é que a fase móvel, ou seja, a fase que arrasta a amostra, será gasosa. Para maiores detalhes sobre cromatografia, material apropriado pode ser consultado no site www.paticmc.paginas.ufsc.br. Espero que esse vídeo tenha sido útil para entender de maneira geral o funcionamento de um espectrômetro de massas. Falaremos mais sobre essa técnica no próximo vídeo dessa série. Bons estudos!